Mas agora, se, por exemplo, o cérebro ele vai mudando conforme a humanidade vai agindo no mundo, né? Ele vai se adaptando ao que a gente está fazendo, mas com um certo delay. E me parece que esse delay é o que causa a nossa doideira que a gente vive hoje, porque o nosso cérebro ainda não acompanha o que a gente está fazendo. É basicamente isso? É meio que isso mesmo, cara. Tá. Você bateu numa tecla legal aí. Eu te pergunto por exemplo, uma geração inteira de jovens hoje que tá no computador jogando videogame a noite inteira, ele não tá alterando o cérebro dele para que as futuras gerações fiquem de boa com essa luz? Com certeza. O cérebro provavelmente vai tentar se adaptar a isso. Só que aí que tá o problema. A luz artificial foi construída na, sei lá, década de 20. E a gente vive sem luz artificial há, sei lá, 15 mil anos. A gente tá no inicinho. Cara, olha o tempo que isso vai levar até isso se adaptar. Mas você falou num ponto importante, que é uma coisa que a gente chama de... Acho que isso aqui é talvez o ponto mais importante da galera entender a aplicabilidade disso na vida. Que é o que a gente chama de... Opa. É o que a gente chama de... água aqui. É o que a gente chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Isso, neuroplasticidade. Que é o quê? O que você acha que é neuroplasticidade, Arthur? Um plástico dentro da cabeça. Um plástico. Uma garrafa de plástico na minha cabeça. Pior que o nome não é muito interessante, né? Pois é, isso é uma Agora crítica. se eu falar neuroflexibilidade. Tem um cara fazendo apoio dentro da minha cabeça. Tem um cara se alongando. Neuroplasticidade é basicamente... Cara, isso é muito sensacional. Neuroplasticidade é basicamente a mudança estrutural e física do seu cérebro frente às experiências da sua vida. Vou repetir. A galera que estiver em casa pega um caderno e uma caneta, anota, que isso é extremamente importante. Neuroplasticidade é a mudança estrutural, funcional e física do seu cérebro frente às experiências da sua vida. É como o músculo cresce se eu agacho. Cara, é isso. Exatamente isso. É exatamente isso. Só que tem um problema. Depois dos 25 anos de idade, a neuroplasticidade é muito reduzida em humanos. Putz, então tá tarde já pra mim. Mas dá pra fazer. Ah, tá. Só que o trigger, o gatilho para neuroplasticidade, para mudança da circuitaria do seu cérebro depois dos 25 anos, é foco. 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 Prestar atenção e fazer as coisas com foco. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar uma criança de 8 anos, brasileira, levar para os Estados Unidos, não ensinar inglês para ela, não botar ela numa escolinha de inglês, só fazer ela brincar com os amiguinhos e tudo mais. 6 meses ela tá falando inglês. 8 meses por aí, ela já se vira. Pega um cara de 35, que nunca falou inglês na vida, e bota lá nos Estados Unidos, e não bota numa aula de inglês. Deve ter que focar pra cacete. Cara, 2 anos ele, se não estudar focado, se deixar ele solto, assim, ele não se preocupar em aprender inglês, ele fica 5 anos lá e não aprende. A criança, sem se preocupar em aprender, ela aprende. A criança até os 25 anos, principalmente, mas principalmente quando você é criança, o seu cérebro é muito maleável. Muito maleável. Isso é bom e ruim. Olha aí que legal. A neuro é complicada, né, cara? Porque tudo que eu falo aqui, eu falo que é bom e ruim. Estresse é bom e ruim, ansiedade é bom e ruim, tudo é bom e ruim. Porque se você é uma criança e você tem um período de grande estresse na sua vida, isso muda a plasticidade do seu cérebro, muda a arquitetura do seu cérebro e, por exemplo, favorece a atividade do sistema límbico, da amígdala. E aí depois na vida adulta você vai ser uma pessoa que fica detectando medo em tudo. Mas assim, fisicamente ele muda ou isso tá lá nas células? Ele muda do ponto de vista... imagina que o seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Bilhões. Caralho. Uma pesquisadora brasileira chamada Suzana Herculano Rose contou isso. Porra, ela demorou. Mas ela fez uma parada muito massa. Vamos abrir um parênteses aqui. Como é que ela fez isso? Ela pegou um cérebro de um cara de 56 anos. O cérebro da pessoa morreu, né? Eles não mataram a pessoa. Para! Falta muito aí, cara! Ela pegou o cérebro da pessoa pós-mortem, transformou em um detergente. Na verdade, ela pegou um detergente e transformou o cérebro numa sopa. Uma sopa de cérebro, derreteu o cérebro. Virou um caldo. Caralho! E aí ela colocou, mais ou menos isso que ela fez, tá? Pra simplificar aqui. Ela colocou o cérebro numa placa de 1 metro quadrado. Ele ficou uniforme.
homogêneo, Meu Deus. misturado. Colocou aquilo em 1 metro quadrado, com uma altura tanta, e pegou 1 centímetro quadrado e contou quantas tinha ali, fez uma reguinha de 3, ela descobriu quanto que tinha no metro quadrado. Genial, né? Que foda. Genial, né? Pra que contar tudo? Se eu sei o que eu tenho aqui, eu faço vezes o resto, eu tenho o meu número. Só Se tá derreter tudo- um cérebro, só fazer isso. Caralho. E aí ela tipo, descobriu- virou tipo uma massa, Uma meleca. uma massa Uma meleca. de pão grande, É, assim. isso aí. Saquei. Isso aí. Muito foda.